Por causa das várias distorções de tradução do texto sagrado, a instituição igreja não consegue entender os conceitos originais do Pacto Novo. O maior exemplo prático disso está no conceito de adoração, que é um conceito furado. Não existe a palavra adoração nos textos sagrados. Nem adoração e nem adorador. Isso é invenção do sistema religioso. O texto de João ficou distorcido naquela parte em que Yeshua teria dito que o Deus Pai procura os verdadeiros adoradores. Yeshua nunca disse isso. O termo que colocaram como adorador no hebraico é mistahavi. Mistahavi, aramaico sagud. Na tradução correta, mistahavi e sagud são substantivações do verbo se curvar. Porque já sabemos que o método original da devoção a Yah é se curvar para ele enquanto o engrandece, com palavras, que é aquele sistema que os árabes copiaram. Então, se naquele tempo não existia um termo específico para adorador, qual seria o termo correto? Tanto no aramaico quanto no hebraico, o verbo que colocam como adorar, na verdade, é se curvar. E também é interpretado como homenagear. Não é, eu nasci para te adorar, não. Eu nasci para me curvar. Acho que é estranho, né? Sendo Yeshua nosso Senhor, Senhor significa dono. Sendo Ele nosso Senhor e nosso dono, como Ele realmente é, se a gente levar em conta os conceitos da época e os verbos corretos, então, em vez de adorador, termos que nós poderíamos usar. Vassalo. Você já leu sobre o conceito de vassalagem? O vassalo é aquele indivíduo que ele é súdito de um rei e quando ele chega diante do rei, ele se curva diante do rei. Sendo assim, Yeshua disse àquela mulher samaritana que Yah busca para si verdadeiros vassalos, pessoas que dependem dele como um súdito depende de um rei e que se curvam a ele, aceitam a ideia de se curvar a ele. Então, deveríamos dizer assim, vem chegando a hora em que os verdadeiros vassalos, os que se curvam a ele de verdade, se curvarão ao Pai, não no monte nem no templo, mas se curvarão a ele em espírito, ou seja, se curvarão a ele com sentido espiritual. Porque Yeshua procura os verdadeiros vassalos, aqueles que aceitam se curvar diante dele. E vem chegando o tempo em que os verdadeiros vassalos vão se curvar a ele, não em um lugar específico, mas com sentimento específico, sentimento espiritual de quem está homenageando seu rei, Yeshua. Nós que somos do Senhor Yeshua, nós temos um rei. Ninguém vai se curvar diante do presidente lá em Brasília, mas diante do rei Yeshua, nós devemos nos curvar, em qualquer lugar que estivermos. Eu, como fiel do Deus Yah e discípulo de Yeshua, me curvo a ele sem precisar necessariamente ter dia certo, hora certa para isso, ou lugar certo. Yeshua disse, quando você orar, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai em segredo. E a conversa de Yeshua com a samaritana é exatamente sobre isso. É isso que o texto de João está ensinando. Naquela época, o religiosismo era muito ferrenho. Para se curvar a Yah, tinha que ser em Jerusalém, no templo, etc e tal. Tinha os dias certos. Para ser bem aceito, tinha que ser nos dias e horários convencionados pelo judaísmo da época. Mas Yeshua não veio para fundar judaísmo nem religião nenhuma. Ele veio para nos ensinar a guardar a Torá da forma correta. É a Torá de Yeshua, ou seja, a interpretação dele em relação à lei do Deus Criador. Porque o caminho de Deus não é judaísmo. Nós não seremos aceitos pelo Deus Pai apenas se orarmos virado para Jerusalém, como os judeus fazem no judaísmo. Ou só se cumprirmos dias e horários intervalos prescritos pela religião judaica. Não precisa ter ritos, nem forma, nem horários corretos, apenas seja um bom vassalo. Reconheça que Yeshua é seu rei, você é súdito dele, se curvar diante dele, motivado pelo que é ensinado espiritualmente sobre ele. Precisa ser natural. Não faça isso apenas porque alguém mandou, ou porque está no dia ou está na hora correta. Como diz o texto de João 4,23, de acordo com o original aramaico, Yah busca para si os verdadeiros vassalos, aqueles que se curvam a ele espiritualmente, movidos pelo zelo, a vontade de agradar a ele. Por isso, em concordância com os textos originais, eu não sou um adorador, eu sou um vassalo. Eu sou alguém que reconhece que tem um rei e se curva diante dele. Eu sou motivado espiritualmente. Vai haver vários momentos na minha semana em que eu terei o desejo de me curvar diante dele. Lembre-se,
no verbo original, tanto hebraico como aramaico, não é adorar, é se curvar. Então, eu sou um vassalo. Vassalo é aquele que depende de seu senhor e trabalha para ele e rende homenagens a ele, se curvando diante dele. É isso que nós devemos ser.